A embriaguez é um dos problemas sociais mais graves que afeta milhões de famílias, milhões de pessoas no Brasil e em todo o mundo. Talvez você enfrente esse problema com algum membro da sua família. A Bíblia nos oferece uma outra alternativa. Não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ela oferece para o homem, para a mulher, aquilo que, na verdade, as pessoas estão procurando no fundo de uma garrafa: uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida bem-aventurada. No programa de hoje, nós vamos estar tratando sobre a questão da plenitude do Espírito Santo. Vamos ver que, se a embriaguez provoca dissolução, a plenitude do Espírito Santo produz comunhão, produz adoração, produz gratidão e produz submissão. A plenitude do Espírito Santo nos ajuda a viver em família e na vida profissional de maneira que glorifiquemos a Deus com o nosso viver. Hoje o programa certamente tem algo especial para o seu coração. Eu quero convidar você e sua família, e quem sabe até você ligar para os seus amigos, para termos juntos uma palavra da parte de Deus. Eu quero compartilhar com você um dos assuntos mais importantes e urgentes para a igreja nos dias de hoje. Eu quero falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Eu estou certo de que você tem plena consciência de que precisa da plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é estar transbordando do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você e conduzir a sua vida. A Igreja de Deus carece do Espírito Santo e da plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja não foi encorajada a sair e pregar, a não ser depois que foi revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos tinham ideias messiânicas extremamente politizadas, no sentido de que eles entendiam o reino de Deus como um reino político e olhavam para Jesus como um Messias político. E então perguntaram para Jesus, quando ele falou sobre batismo com o Espírito Santo, sobre esta espera do revestimento de poder: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus Cristo volta a atenção deles para o foco central, dizendo: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De tal maneira que você e eu precisamos do poder do Espírito, da plenitude do Espírito. Aquela igreja que estava acovardada, trancada entre quatro paredes, ao ser revestida com o poder do Espírito Santo, ousadamente prega a palavra, não teme açoites, não teme ameaças, não teme prisões, não teme a morte. E a igreja do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, pregou, viveu e testemunhou poderosamente o Evangelho, e às multidões as pessoas chegavam crendo no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, vai tratar deste sublime assunto, a plenitude do Espírito Santo. E ele diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Notem que aqui há uma semelhança superficial e há um contraste profundo. A semelhança superficial é que Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho. Há uma semelhança entre uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa semelhança é superficial. Em que sentido? Quando uma pessoa está embriagada com vinho, com álcool, ela perde a timidez. Ela é tomada por uma coragem, por uma ousadia que não lhe pertence, que não é dela, que não lhe é peculiar. É produzida pelo álcool. A semelhança superficial é que uma pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, também ela é tomada por uma força, por um ânimo, por uma coragem que vem do Espírito Santo, que vem do céu, que vem de Deus. Esta é uma semelhança superficial, mas Paulo vai tratar de um contraste profundo. Primeiro, porque o álcool é um depressivo. Segundo, o álcool é escravizador. Ele provoca vício. Ele não apenas deprime o cérebro, mas ele perverte a conduta. Ele conspurca a vida, enlameia o caráter e lança a pessoa dependente dele na sarjeta, na miséria, na pobreza e no opróbrio. A palavra de Deus está dizendo que o homem não pode embriagar-se com o vinho. Você não deve se embriagar com vinho, porque no vinho há dissolução, há uma vida corrupta, imoral, uma vida entregue aos desmandos, ao descontrole e à devassidão. Ao contrário, a Bíblia diz que agora nós devemos ser cheios do Espírito, em vez de sermos cheios de vinho. E qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo trata deste assunto. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não tem dúvidas de que ela está cheia do Espírito Santo. E as pessoas que convivem com ela não têm dúvidas de que também elas estão cheias do Espírito Santo. E Paulo nos dá aqui alguns sintomas e sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem comunhão com os irmãos. Diz Paulo, falando entre vós com salmos. Onde você vê briga, onde você vê contenda, onde você vê animosidade, onde você vê críticas, onde você vê disputas, onde você vê divisões, onde as pessoas estão puxando o tapete uma das outras, onde as pessoas estão trabalhando na igreja, mas com motivações erradas, por vanglória ou por partidarismo, pensando que é melhor e maior do que o irmão. Aí não está a plenitude do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo reina, aí reina o amor, porque o amor é fruto do Espírito. Onde o Espírito Santo rege e domina, aí existe laços de amor, aí existe harmonia e aí existe comunhão no meio da igreja.